Bom, para surpresa de ninguém, a namorada do amigo do condutor do Porsche envolvido no acidente que matou um motorista de aplicativo disse que ele bebeu alguns drinks e estava alterado. Segundo a estudante, Fernando Sastre Filho discutiu com a namorada logo depois de sair de uma casa de pôquer e acelerou o carro de luxo antes da batida. A jovem namora com Marcos Vinícius Rocha, tá? Ela é namorada do amigo do motorista, que estava no Porsche. O Marcos Vinícius estava no Porsche. Eles foram lá, 2 em cada carro, né, Thiago? 2 homens no Porsche e as 2 meninas no outro carro. Ele segue internado na UTI de um hospital na Zona Leste de São Paulo. O Thiago tem as últimas informações. Bom dia, Thiago Muniz. Bom dia, Megali. Bom dia a todos. Então, lembrando aí da configuração, saíram 2 casais de amigos. Então, o motorista que causou o acidente, o Fernando Sastre de Andrade Filho, estava com a namorada, e o homem que está agora na UTI também saiu com a namorada, e é ela que deu esse depoimento na quarta-feira, anteontem, portanto, e cujos detalhes apontam aí para o caminho da prova testemunhal, que pode indicar que ele bebeu efetivamente, porque é impossível a realização do exame do bafômetro, uma vez que Andrade Filho pôde ser levado pela mãe do local do acidente com a anuência dos policiais militares que faziam ali a preservação do local. Então vamos ao que consta do depoimento. Como que começou a noite deles? Teria começado num restaurante por volta das 9h30 da noite de sábado, localizado na rua Professor João de Oliveira Torres, no Tatuapé. Tudo aconteceu ali pela Zona Leste mesmo. E aí a namorada do amigo de Andrade Filho contou que eles jantaram e tomaram alguns drinks no local. E entre as pessoas que beberam estaria Andrade Filho, segundo o relato dela. Depois disso, combinaram de ir até uma casa de pôquer localizada na rua Marechal Barbacena, também no mesmo bairro. A garota contou que ela e a namorada de Andrade Filho preferiram ficar conversando enquanto ele e o amigo foram jogar. Ela faz uma ressalva, diz que não os viu ingerir bebida alcoólica dentro daquele estabelecimento, só no estabelecimento anterior. E deixaram o local por volta das 2h de domingo. Eles perceberam que Fernando estava um pouco alterado, começando uma discussão, inclusive como sugerem as imagens do circuito de segurança, que mostram, de fato, uma conversa, um gestual um pouco mais exacerbado. E essa alteração termina com Andrade Filho não entrando no carro junto com a namorada, mas sim com o amigo que acabou se acidentando e que está ferido, internado em estado grave na unidade de terapia intensiva. Então, vão os 2 homens e as 2 mulheres. Então, essa amiga fala que ele estava alterado, começando uma discussão, e a namorada pedia que Fernando não dirigisse. Não chegaram a um acordo e Andrade Filho, segundo o relato, não teria deixado uma outra pessoa dirigir o carro dele. E aí, o amigo, que acabou aí acidentado, se dispôs aí com Fernando para que ele não fizesse nada de errado. Mas o fato é que pouco depois disso... Deixa eu voltar um pouquinho, Thiago. Alguém se ofereceu para dirigir o carro? Na verdade, não, ele se ofereceu pelo relato, né, para acompanhá-lo, para que ele não fizesse algo de errado, para que ele não fizesse uma besteira. Mas isso, segundo ela, porque ele estaria nervoso. Alterado. Sempre ressaltando que ela relata, que eles tomaram alguns drinks. Sim. Beberam na convivência no restaurante. Na melhor das hipóteses, no restaurante bebeu. Exatamente. A casa de pôquer também tinha um esquema de open bar, de consumo livre, mas ela não consegue afirmar que ele tenha bebido naquele ambiente. Beberam antes, segundo o relato dela, certamente. Então, vão os 2 homens, o amigo dele supostamente para que ele não fizesse nenhuma besteira. O fato é que, pouco depois disso, Fernando Sastre de Andrade Filho acelera com o Porsche 911. As imagens que a gente repete novamente mostram o carro de Ornaldo Viana passando numa velocidade muito mais baixa do que a do carro esportivo. O carro esportivo, então, impacta com toda a força traseira do carro de Ornaldo Viana, que morre depois de ser levado ao Hospital Municipal do Tatuapé,
e deixa gravemente ferido o amigo dele que estava no carro, Marcos Vinícius Machado Rocha. A namorada de Marcos Vinícius afirma ainda que Fernando estaria indo de boa, devagar, mas em dado momento ele acelerou e teria perdido o carro de vista. Diz ainda que o carro das duas tentou segui-lo, mas não conseguiram. E depois, quando chegaram ao local, encontraram o Marcos, o ferido, né, o amigo dele, com a voz muito fraca, dizendo que haviam sofrido um acidente. Depois a testemunha contou que viu Fernando saindo do veículo e sentando no chão em estado de choque. Uma ambulância dos bombeiros o socorreu depois disso. Agora, se você prestar atenção, a gente tem duas imagens do carro, né? Uma de uma câmera de um posto de gasolina, se a gente puder colocar, Thiago, aqui ó, passa o carro a toda, primeiro o carro da vítima, o Sandero, depois o Porsche vai passar a toda e depois vem um terceiro carro, um pouco menos rápido, mas rápido também, aparentemente tentando acompanhar o carro do Fernando, né? Coloca de novo aí. Primeiro o Sandero, depois o Porsche passando a milhão, e aí logo depois um outro carro também em alta velocidade, tá? Mas não tão alta quanto a do Porsche. Exato. E na cena da batida em si, a batida acontece e não é esse carro que aparece depois. É um carro branco. O primeiro carro que a gente viu no posto era um carro escuro, quer ver? Tá vendo? Ó? Não. Depois vai aparecer um terceiro carro aqui. Não sei se... acho que a nossa imagem não vai tão longe. Mas já é um outro carro. O que sugere que as meninas não conseguiram acompanhar a velocidade do Porsche. Exato. O depoimento colhido, portanto, na quarta-feira, no 30º Distrito Policial de São Paulo, no Tatuapé. As investigações continuam e a gente repete aí as questões que a polícia tenta colocar definitivamente. Qual era a velocidade efetiva do carro? Está claro já que ele estava em alta velocidade, se ele havia bebido e qual é a postura, o que explica a postura dos policiais militares que preservavam o local e deixaram que a mãe dele o levasse, dizendo que ia levar para um hospital, levou para casa em vez disso e o homem se apresentou mais de 30 horas depois do acidente. O caso foi registrado como homicídio doloso, com dolo eventual, lesão corporal e fuga de local do acidente. E eu vou insistir, porque eu sou um chato contumaz, onde estão as imagens de dentro da casa de pôquer. Elas vão ajudar bastante nessa investigação, é bem importante que elas apareçam. Valeu, Thiago. Eu que agradeço.